Hoje vamos falar sobre o score de queda de medicamentos, também conhecido como score de risco associado a quedas e medicamentos, que é uma ferramenta que nós utilizamos para avaliar se os fármacos, que são as substâncias ativas que o paciente faz uso, aumenta a probabilidade de queda e, com isso, provoca alterações na biomecânica e também no sistema nervoso. Uma série de fatores podem ser relacionadas a essas alterações. Dentro desse contexto, existem umas escalas de risco que vão estar associadas à queda e tem como premissa também a avaliação dos medicamentos. Então, esses scores, eles vão classificar medicamentos de acordo com as categorias, como é o caso dessa escala associada ao risco de queda e medicamentos, como fator de risco alto, moderado, baixo, tudo isso associado à evidência científica. Por exemplo, medicamentos que são antidepressivos tricíclicos, opioides, antipsicóticos, benzodiazepínicos, vão ter uma pontuação alta. Isso quer dizer que o paciente, se ele cair, pode ter uma relação direta com esse medicamento. Nós temos outros critérios, como o critério de Beers, que é uma lista de medicamentos que são potencialmente inapropriadas, por exemplo, para pacientes idosos, que fazem maior risco de queda, como é o caso de medicamentos de diazepam, amitriptilina, medicamentos anticolinérgicos. A gente tem critérios também onde nós vamos avaliar se os medicamentos precisam ser evitados pelo paciente, principalmente o paciente mais velho, exatamente porque nós já temos uma alteração na constituição corpórea, óssea, muscular e nervosa. Então, alguns medicamentos, eles vão, de fato, alterar a biomecânica e aumentar o risco de quedas. Por exemplo, medicamentos benzodiazepínicos, como é o caso do diazepam, vai provocar uma marcha instável, uma redução na característica reflexa, fazendo com que a reação a uma série de obstáculos, ela mude. Então, o estado de alerta é reduzido. Medicamentos antipertensivos, como é o caso do diurético de alça da furosemida, vai provocar uma tontura ao levantar por conta de uma hipotensão ortostática que leva ao desequilíbrio. Então, a gente tem uma causa, hipotensão postural. Os corticosteroides, como é o caso da prednisona, o paciente ele vai ter uma dificuldade de mobilidade e isso faz com que o subir ou descer escadas também seja um desafio, exatamente porque esses medicamentos vão provocar o quê? Fraqueza muscular. Antipsicóticos, como é o caso do haloperidol, nós vamos ver uma mudança no padrão de marcha. Por quê? Muitas vezes esse paciente ele pode ter tremores ou ainda rigidez muscular. Opioides, como é o caso, e bastante conhecido, a morfina, que são utilizados para dores de grande intensidade, vai fazer com que esse paciente ele tenha uma mudança na sua percepção espacial. Ou seja, a gente vai verificar nesse indivíduo uma alteração na sua característica proprioceptiva. E ainda, nós podemos pensar, por exemplo, nos medicamentos que são utilizados para tratar Parkinson, como é o caso da levodopa, que vão fazer com que o paciente tenha discinesia, que é a presença de movimentos involuntários. E aí ele vai ter uma alteração e uma perda de controle postural. Então, a gente tem que entender que avaliar a biomecânica e também usar esses scores vai fazer com que a gente tenha um entendimento se o risco farmacológico vai provocar uma série de alterações. Por sedação ou por fraqueza, e aí o paciente vai estar andando com uma marcha mais devagar, mais arrastada, mais lenta, a gente vai conseguir corrigir desequilíbrios por conta do ajuste de tempo que o paciente tem de reação. A gente ainda pode pensar que os medicamentos que vão provocar essa hipotensão, eles vão levar essa instabilidade, então uma avaliação biomecânica ela é importante, mas também uma avaliação da farmacologia, porque elas vão caminhar juntos. Porque se a gente, ao avaliar esses medicamentos e entender que esses pacientes eles vão ter um efeito, um score elevado, a oscilação corporal vai fazer com que ele tenha a necessidade de testes de equilíbrio, vai fazer com que ele tenha uma necessidade de mudança postural.
e ainda assim ao longo da marcha. Então, uma avaliação da biomecânica e uma avaliação medicamentosa vai acabar sendo extremamente necessária. Então, não deixe de avaliar os medicamentos que seu paciente use, não deixe de verificar como anda a biomecânica, sendo necessário, é importante nós trabalharmos em equipe para que as intervenções elas aconteçam de forma segura, com qualidade e trazendo segurança para esse paciente. Não deixe de entrar na nossa comunidade Farmaco na Podologia para ter mais temas associados a esse assunto.